Num belo dia de verão do ano de 1887, voltando do colégio ao meio-dia, passei pela praça da Catedral. O céu estava maravilhosamente azul, o sol brilhava em toda a sua luminosidade. O teto da catedral cintilava ao sol que acendia chipas nas telhas novas e brilhantes. Sentia-me deslumbrado pela beleza desse espetáculo e pensava: o mundo é belo, a igreja é bela, e Deus, que criou tudo isso, está sentado lá no alto, no céu azul, num trono de ouro. Neste momento senti uma sensação de asfixia. Estava como que paralisado e me esforçava para não continuar a pensar. Algo dentro de mim dizia: está para acontecer algo terrível. Não quero pensar nisso. Não devo de maneira alguma me aproximar. Por quê? Porque senão você cometerá o maior dos pecados. E qual é o maior dos pecados? Um assassínio? Não, não pode ser isso. O maior dos pecados é aquele que se comete contra o Espírito Santo, para o qual não há perdão. Quem o comete é condenado ao inferno por toda a eternidade. Seria muito triste para os meus pais se seu único filho, que eles tanto amam, fosse condenado à danação perpétua. Não posso fazer isso a meus pais. De forma alguma devo continuar a pensar nisso. Mas era mais fácil dizer do que fazer. No longo caminho de volta à casa experimentei pensar em outras coisas, mas minhas ideias sempre voltavam à bela catedral que eu tanto amava e ao bom Deus sentado em seu trono. Depois o curso de meus pensamentos se desviava de novo bruscamente, como que sob o choque de uma descarga elétrica. E eu repetia sempre comigo mesmo: não devo pensar nisso, não devo pensar nisso. Cheguei a casa num estado de extrema perturbação. Minha mãe percebeu que algo acontecera e perguntou: o que houve? Aconteceu alguma coisa na escola? Pude, sem mentir, assegurar-lhe que não. Pensei, porém, que se lhe confiasse a verdadeira razão do meu transtorno, talvez ela pudesse me ajudar. Mas então seria necessário fazer justamente aquilo que procurava evitar a todo custo: conduzir meu pensamento até o fim. Minha boa mãe de nada suspeitava, não sabia que eu estava à beira do maior dos perigos, o de cometer o imperdoável pecado que me precipitaria no inferno. Renunciei à ideia de uma confissão e tentei comportar-me de maneira a passar tão desapercebido quanto possível. Dormi mal a noite inteira. A ideia proibida, mas ignorada, sempre ameaçava emergir, enquanto eu lutava desesperadamente por expulsá-la. Os 2 dias que se seguiram foram dolorosos. Minha mãe estava certa de que eu estava doente. Resistia sempre à tentação de confessar-me, fortalecido pela ideia de que, se o fizesse, causaria uma grande tristeza aos meus pais. Na terceira noite, porém, meu pensamento era de tal natureza que não sabia mais o que fazer. Acordara de um sono agitado, pensando ainda na catedral e no bom Deus. Sentia-me a ponto de permitir o curso final do pensamento. Minha resistência enfraquecia. Suando de angústia, sentei-me na cama para afugentar o sono. Vai ser agora. Agora é sério. Eu preciso pensar. Isso deve ser pensado. Mas por que devo pensar em algo que não sei o que é? Por Deus, tenho a certeza de que não quero pensar nisso. Mas quem está me forçando? Quem está me obrigando contra a minha vontade a pensar naquilo que ignoro? De onde provém essa terrível coação? E por que devo ser justamente eu o escolhido para submeter-me a ela? Sempre louvei e venerei o Criador deste mundo tão belo, e fui grato por este dom imenso. Por que então sou impelido a pensar no mal inconcebível? Verdadeiramente não sei, pois não posso nem devo aproximar-me desse pensamento, sem o risco de ter que pensar nele imediatamente. Não o concebi, nem o quis. Foi ele que veio ao meu encontro, como um mau sonho.
De onde provém tais coisas? Estou seguro de que não houve a participação de minha vontade. Como? Não fui eu que me criei a mim mesmo, mas vim ao mundo tal como Deus me fez, isto é, tal como meus pais me geraram. Foram então meus pais que provocaram tudo isso? Impossível. Eles são bondosos e jamais teriam tais pensamentos. Jamais lhes ocorreria tal infâmia. Essa ideia pareceu-me ridícula. Pensei então em meus avós, que conhecia somente através dos retratos. Tinha uma expressão benevolente e digna, que desencorajou minha suspeita de sua possível culpabilidade. Remontei a longa linhagem dos meus ancestrais desconhecidos para chegar, enfim, a Adão e Eva. Emergiu então a ideia decisiva. Adão e Eva são as primeiras criaturas humanas. Não tiveram pais, mas foram criados direta e intencionalmente por Deus, tais como eram. E assim deviam ser, sem escolha. Não poderiam imaginar outra maneira de ser senão aquela que lhes fora dada. Eram criaturas perfeitas de um Deus que criava apenas a perfeição. E, no entanto, haviam cometido o primeiro pecado, fazendo o que Deus lhe proibira. Como fora isso possível? Jamais o teriam feito se Deus não tivesse posto neles a possibilidade de fazê-los. E o mesmo se dera com a serpente que Deus criara antes de Adão e Eva, com a intenção evidente de que pudesse persuadi-los. Em sua onisciência, Deus organizara tudo no sentido de que nossos primeiros pais fossem constrangidos a cometer pecado. Consequentemente, a intenção de Deus era que pudessem pecar.